Continuando, então, a apresentação das palestras, agora o terceiro sobre a nanotecnologia e engenharia tecidual, sua aplicabilidade e perspectiva na prática ambulatorial, por Antônio Cláudio Tedesco, da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. E vou estar colocando aqui. Antônio Cláudio Tedesco é químico, concluiu o doutorado em fotoquímica orgânica pela Universidade de São Paulo, realizou pós-doutoramento junto à Escola de Medicina de Harvard, de Boston, Estados Unidos, na área de fotobiologia e fotomedicina, entre 2004 e 2005, junto à Universidade de Paris, na área de engenharia tecidual. É professor titular da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, desenvolvendo pesquisa na área de terapia fotodinâmica, fotobiologia e engenharia tecidual. Atualmente coordena o Centro de Nanotecnologia e Engenharia Tecidual na USP de Ribeirão Preto. Publicou mais de 140 artigos em periódicos especializados e 380 trabalhos em anais de eventos. Apresentou mais de 50 conferências, simpósios em seminários. Possui 3 capítulos de livros publicados. Possui 10 produtos tecnológicos. Atualmente, coordena e atua em projetos clínicos aplicados em TFD, junto ao HC de Ribeirão Preto. Atua na área de química e farmácia, com ênfase em fotoquímica, fotobiologia e fotomedicina. Em suas atividades profissionais, interagiu com 350 colaboradores em coautoria de trabalho científico. Obrigado. Tem mais ou menos 20 minutos, só, professor? Ótimo, obrigado. Está da hora. Pode deixar. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, queria agradecer, antes de mais nada, o convite e a oportunidade de voltar a esse fórum para estar falando um pouco mais sobre o que a gente tem feito na área de nanotecnologia e engenharia tecidual. E, na verdade, falar um pouco mais sobre as perspectivas práticas e a prática ambulatorial do que vem a ser a aplicação da nanotecnologia na área da saúde. É para lá, né? Bom, dentro das linhas de trabalho que nós atuamos, eu consigo detectar 3 vertentes que são importantes. A primeira dela é voltada especificamente para o tratamento do câncer. Ela começou em 2000, é um tratamento que já está em fase clínica ambulatorial no Brasil desde essa data. Depois, em 2006, nós inauguramos um ambulatório em Brasília. Em 2007, nós inauguramos um ambulatório de tratamento de câncer de pele em parceria com a Unifesp, em São Paulo. Agora, até o final de 2010, começo de 2011, nós devemos estar inaugurando um ambulatório no INPA, em parceria com a USP, e no estado do Amazonas. Existe ainda a perspectiva de abrir mais um ambulatório no Acre, em Belém e em Curitiba. E eu vou tentar falar para vocês qual que é a vantagem de usar a terapia fotodinâmica, os fotoprocessos associados à nanotecnologia. Além disso, nós trabalhamos também com a área de bioinseticidas, que é uma derivação natural do trabalho desenvolvido com o pessoal do INPA, em Manaus, para tratamento de malária e dengue. E também, mais recentemente, desde 2006, trabalhamos com uma área um pouco diferente, que é a área de engenharia tecidual, que é a produção e elaboração em laboratório da pele tridimensional, onde essa pele pode ser utilizada para tratamento de queimados e tratamento de doenças cicatriciais. Bom, por que a nanotecnologia tem um impacto tão grande na área da medicina? Eu acho que o impacto maior a gente acaba vendo quando a gente tenta ver o tamanho de vírus, micróbios e bactérias. Essas entidades são extremamente pequenas em relação a qualquer molécula numa escala nanométrica. E tanto a professora Silvia e o professor Zuccolotto fizeram uma apresentação, um início muito grande, falando das vantagens do sistema de veiculação de fármacos para a veiculação de determinados compostos. Quando você olha, no caso, uma célula normal, fica mais claro ainda a possibilidade de utilizar esses carreadores nessa escala nanométrica para veicular fármacos focados diretamente para o tratamento de câncer ou outras patologias. E é esse o alvo de pesquisa e é isso que se tornou já uma realidade prática em algumas dessas áreas de trabalho. Mas, em especial,
voltando a falar um pouquinho sobre os nanocarreadores, apenas um overview, nós temos desde os lipossomos da década de 70, os dendrímeros, as nanopartículas poliméricas, as nanoemulsões, os sistemas proteicos, as nanoesferas e os nanocompósitos magnéticos. Qualquer que seja o nanocarreador ou veículo utilizado, na área da medicina, na área clínica, o propósito é sempre o mesmo. É veicular uma molécula ou um fármaco para determinada aplicação diretamente ao alvo específico. No nosso caso, essa história, a construção desse conhecimento começou focalizado no tratamento do câncer. A terapia fotodinâmica, ela envolve um conceito alternativo entre a quimioterapia e a radioterapia. Enquanto que na quimioterapia nós usamos um fármaco que tem uma ação direta sobre a célula neoplásica ou sobre todas as células que se replicam rapidamente, no caso da terapia fotodinâmica, nós usamos compostos de origem natural, pigmentos. Esses pigmentos podem ser isolados de plantas ou serem adquiridos no mercado comercial. No caso da radioterapia, nós usamos uma quantidade de energia ionizante altamente energética que vai destruir as células com câncer. No nosso caso, nós utilizamos uma radiação luminosa, tá certo? Na região do visível, que vai desencadear uma resposta biológica naquele tecido. O fármaco sozinho não tem ação nenhuma, a luz sozinha não tem ação nenhuma, porque é uma luz visível, é uma luz que nós usamos regularmente no nosso dia a dia, mesmo o nosso olho já está acostumado com ela, mas a combinação desses dois agentes leva à produção de radicais livres. Os mesmos radicais livres que são deletérios quando produzidos de forma descontrolada. Porém, quando você produz numa célula neoplásica um radical livre ou uma quantidade de radical livre, quando você ilumina aquele fármaco fotossensível, aquele composto que absorve luz, você lembra aquela célula com câncer que ela precisa entrar num processo de apoptose, que por alguma razão ela deixou de executar de forma natural. Esse processo leva à destruição daquela massa tumoral. A grande vantagem dessa proposta terapêutica para tratamento de câncer é que ela hoje, já está sendo desenvolvida há muito tempo, numa escala ambulatorial, ou seja, você não precisa de uma intervenção cirúrgica. Isso está disponível aos ambulatórios para a população que realmente tem condição de fazer uso dessa tecnologia. O custo desse tratamento é extremamente baixo. Eu falo em alguma coisa em torno de R$100 a R$150 para cada 3 lesões neoplásicas, e o custo de montagem de um ambulatório desse é da ordem de R$150 mil a R$170 mil. E aí vocês vão me perguntar, por que não existem mais ambulatórios desse atuando no Brasil? Eu também, muitas vezes, não consigo encontrar resposta. O que eu posso dizer para vocês é que o resultado dos ambulatórios que hoje já atuam no Brasil totalizam mais de 600 pacientes tratados com um índice de cura de 98%, num único tratamento. O 100% é atingido quando se faz um segundo tratamento. Porque você pode, entre um intervalo de tratamento e outro, fazer uma aplicação de novo fármaco e nova aplicação de luz. Essa é a vantagem do tratamento ambulatorial. O custo é baixo e o resultado é extremamente eficiente. Se aplica a outros tipos de câncer? Se aplica a vários tipos de câncer. O único câncer que não pode ser tratado por essa terapia é o melanoma. E a razão para isso é porque o melanoma é uma lesão pigmentada por si só. E o preto da lesão melanômica absorve a luz que eu uso para ativar o fármaco. Então, eu não consigo eficácia para o tratamento melanômico. Para todos os demais tipos de câncer, eu tenho sucesso. Bom, e dentro dessa faixa, qual a faixa de luz que eu uso normalmente? Existe uma chamada janela óptica entre 600 e 800 nanômetros. Existem vários compostos que absorvem nessa região. Por que não abaixo de 600, por que não acima de 800? Abaixo de 600 eu tenho a hemoglobina do sangue, que também vai competir com a luz pelo fármaco fotoativado. Acima de 800 eu tenho a molécula da água, que absorve radiação e produz infravermelho. Produz calor, um calor que vai produzir um efeito não controlado. Então, eu limito essa faixa de compostos que absorvem nessa região, porque eu tenho um controle fotônico do processo de destruição da célula neoplásica. É assim que funciona. Bom, entre os compostos disponíveis hoje no mercado, nós temos as porfirinas, as fitalocianinas e alguns outros compostos. Se vocês olham atentamente para a estrutura desses compostos, vocês vão ver que, na sua grande maioria, esses compostos são moléculas grandes, macrocíclicos muito grandes. Daí a necessidade da nanotecnologia para a veiculação desses compostos, porque eles não são simplesmente solúveis em solução fisiológica ou qualquer solução de fácil administração.
Então, é necessário uma tecnologia de desenvolvimento de novos compostos e novas formulações. Além disso, desde 2000, nós também trabalhamos em parceria com o grupo da UNB, tentando avançar e procurar um sinergismo no tratamento. Esse sinergismo vem através da associação dos fármacos fotossensíveis de nanocompósitos magnéticos. Esses nanocompósitos magnéticos, a professora Zumira talvez fale um pouco amanhã para vocês, são partículas magnéticas de tamanho reduzido, na escala nanométrica, e que, dentro do pressuposto para a nanotecnologia, respondem de forma altamente eficiente ao campo magnético. Esse campo magnético é utilizado para fazer uma colocalização do fármaco quando aplicado de forma sistêmica. Então, se eu aplicar um campo magnético externo sobre a lesão, depois de um tempo de biodistribuição sistêmica daquele fármaco que contém o fármaco ativado por luz e o fármaco ativado pelo campo magnético, eu vou ter a localização dele sobre a lesão neoplásica. Aí eu posso optar em aplicar a luz ou aplicar o campo magnético. Quando eu aplico o campo magnético, eu produzo uma oscilação nessa partícula que leva à produção de calor. O professor Zuccolotto falou, é o que nós chamamos de hipertermia celular. É um aumento que vai de 3 a 5 graus centígrados, que é o responsável também por desencadear o processo de resposta apoptótica. Para massas tumorais extremamente grandes e hipóxicas, ou seja, que não têm oxigênio para produzir radical livre, eu posso começar o tratamento fazendo hipertermia. Quando eu atinjo uma massa tumoral de tamanho razoável, eu posso ter a possibilidade de também fazer o tratamento por terapia fotodinâmica. É essa a ideia, é esse o conceito. Bom, isso daqui eu mostro para vocês, que na verdade quando você desenvolve uma nanocápsula, uma nanopartícula, ela é rapidamente reconhecida pela célula, uma vez incorporada, por aplicação da luz ou do campo magnético, a gente consegue desenvolver a morte ou a apoptose daquele tecido neoplásico. Além desse sistema, existe ainda um sistema extremamente elegante, que vem sendo desenvolvido por nós há algum tempo, que são as partículas de LDL, ou as partículas sintéticas de LDL. Uma célula neoplásica, em processo de replicação altamente acelerado, ela busca no organismo matéria-prima para a construção de membranas e outras partes celulares. Uma partícula de lipoproteína é, na verdade, uma mistura de fosfolipídios, colesterol, éster de colesterila, tudo que uma célula precisa. O que a célula neoplásica faz, na verdade? Ela aumenta na sua superfície o número de receptores de LDL. Então, uma célula neoplásica, ela consegue capturar LDL da circulação muito mais rápido que qualquer célula normal. O que nós desenvolvemos no laboratório? Nós desenvolvemos uma emulsão sintética de LDL. Ela é uma emulsão que mimetiza o LDL em todas as suas características. Quando administrada de forma sistêmica, ela se associa a uma apoproteína e aí ela fica conhecida como LDL-like. Qualquer sistema de defesa celular reconhece aquela célula como um LDL. E assim, a célula neoplásica também o reconhece e fagocita e traz para dentro de si, ou para dentro dela, o material contendo o fármaco fotoativado. É o princípio do cavalo de Troia. Bom, outro trabalho que a gente vem desenvolvendo na área de aplicação da nanotecnologia, que ainda não está em fase clínica como tratamento de câncer, são o tratamento, no caso, da utilização dessas partículas, tá certo? Que são partículas ou micropartículas proteicas que apresentam uma certa porosidade. Esse trabalho está sendo desenvolvido em parceria com a Unifesp, ao qual nós associamos a essas partículas aqui fatores de crescimento e outros fatores angiogênicos. O que nós fazemos com o grupo de neuroortopedia é utilizar essas partículas porosas, enriquecidas com esses fatores de crescimento, para fazer uma reconstrução nervosa. Então, nós preenchemos veias ou pessoas que tiveram acidente vascular em terminações ou em partes terminais, e essa veia suturada entre uma extremidade do nervo e a outra, ela permite que os fatores angiogênicos criem um trilho através do qual seja restabelecido a condução neuronal. É essa a ideia, em animais tem apresentado excelentes resultados. Como essas partículas são poliméricas, biodegradáveis e biocompatíveis, depois de um tempo elas são automaticamente degradadas e reabsorvidas pelo organismo. E se restabelece, assim, a transferência nervosa. O que a gente pode imaginar é que se hoje a gente tem sucesso com uma terminação nervosa terminal, a gente pode expandir isso para que no futuro possa servir para outras terminações nervosas ainda maiores. Isso faz parte do uso de sistemas nanoestruturados para poder desenvolver esse sistema.
Outro ponto de desenvolvimento que a gente vem trabalhando junto com o pessoal da Unifesp, a professora Silvia mencionou alguma coisa, são, na verdade, as partículas que precisam atravessar a barreira hematoencefálica. Diferente das outras barreiras do corpo, a barreira hematoencefálica é extremamente seletiva. Ela é uma das grandes barreiras que impede o tratamento quimioterápico de gliomas e também o tratamento eficiente para doenças do sistema nervoso central, como epilepsia, doença de Parkinson e Alzheimer. O que nós desenvolvemos, também lá em parceria com a Unifesp, que está sendo testado, é um sistema lipoproteico, na verdade, diferente um pouco do proposto pela doutora Silvia, que permeia de forma eficiente a barreira hematoencefálica. Na verdade, a barreira hematoencefálica é extremamente seletiva. Ela não faz uma seleção por tamanho, ela faz uma seleção por composição. É um mecanismo extremamente elaborado de permeação. O que nós estamos tentando fazer é utilizar fármacos clássicos utilizados para tratamento de Parkinson, Alzheimer e epilepsia, fazendo com que eles cheguem de forma eficiente dentro do sistema nervoso central. Se isso funcionar como está funcionando no modelo animal, a gente pode também propor tratamento com quimioterápicos voltados para o tratamento de glioma, que é realmente um câncer extremamente agressivo, ao qual se tem pouca oportunidade de tratamento hoje em dia. O princípio é o mesmo, ou a gente faz através de um quimioterápico, ou também através de uma fotoativação luminosa. Para isso é necessário também que você use um fármaco fotossensível associado a esse sistema. No caso particular de Parkinson e Alzheimer, o que se impede, na verdade, é o envelhecimento da célula nervosa. E o que se veicula associado a essas partículas que permeiam a barreira hematoencefálica são, na verdade, antioxidantes e sistemas de revitalização. É essa a ideia que se está desenvolvendo em parceria com a Unifesp. Bom, enquanto que, no caso da terapia aplicada para tratamento de câncer, ou seja, para erradicação de bactéria e vírus, nós estávamos preocupados em usar a combinação de fármaco fotossensível e luz para destruir a célula neoplásica. Depois que nós voltamos do trabalho desenvolvido na França, nós aprendemos a desenvolver um modelo de pele tridimensional. Essa pele é construída em laboratório camada a camada, através de um banco de célula ou através de uma biópsia do próprio paciente. Faz-se a matriz extracelular, depois se constrói a derme e depois a epiderme. É um processo extremamente trabalhoso e que hoje, com o Centro de Nanotecnologia, nós podemos produzi-lo de forma escalonada. Nós conseguimos produzir hoje da ordem de 25 a 100 centímetros quadrados de pele. Essa pele tem que ser produzida por demanda, porque o tempo de vida útil dela é extremamente limitado. A grande vantagem de utilizar essa pele é que o tratamento para queimados e para pessoas com problemas cicatriciais se faz através de enxertos de peles ou de autólogos de pele, que são vendidos comercialmente. O custo desse material para o sistema público de saúde e para a população é extremamente elevado. Se a gente consegue produzir uma pele no laboratório em grande quantidade a um custo muito mais baixo, é óbvio que isso, com certeza, vai chegar a um preço muito mais acessível ao mercado. E é essa a ideia de desenvolver esse sistema. A gente tenta substituir esse sistema, mas também a gente tenta associar um pouco daquilo que a gente aprendeu tratando câncer e tratando bactéria e tratando fungo. Como que a foto ou fotoprocesso pode ajudar nesse processo? O que nós observamos nos estudos na França é que a combinação de fármacos fotossensíveis mais luz visível num modelo de pele consegue acelerar de 10 a 15 vezes o processo cicatricial para pessoas que têm problema de cicatrização. Então, na verdade, em vez de estar matando a célula neoplásica, eu estou, na verdade, modulando a resposta daquele tecido construído em laboratório. Eu estou fazendo com que ele cicatrize de forma mais rápida, que ele se reintegre àquela pele transplantada de forma mais rápida. Eu estou fazendo com que a pele que foi transplantada num paciente queimado não seja rejeitada com 30, 60 dias, mas que consiga uma reintegração total àquela área lesionada. Se também nós pensarmos um pouco no futuro, se você tem sucesso em inibir o processo de rejeição de uma pele artificial, que é um órgão transplantado, a gente pode conseguir isso no futuro também com outros órgãos. Por isso que a gente tem investido muito nessa área de engenharia tecidual. Mais recentemente, a gente tem trabalhado também em reconstrução de vasos. Um dos grandes problemas do tratamento de neoplasias ou dos tratamentos em gerais com quimioterápicos é que o vaso, à medida que o tumor vai crescendo, ele vai ficando extremamente perfurado. Qualquer fármaco administrado via esse vaso, ele extravasa rapidamente e não atinge a concentração ideal no alvo biológico. Além disso,
é através desse disparo desse processo de angiogênese que o tumor movimenta, na verdade, o crescimento de outras células. O que nós estamos fazendo é administrando utilizando nanotecnologia, fatores anti-angiogênicos. O que eles fazem, na verdade, é inibir o crescimento desses vasos, tá certo? Ou secar os vasos que alimentam esse tumor. Depois de um tempo, vamos ter uma massa necrosada que pode ser removida cirurgicamente. É um outro produto que também está sendo estudado e que faz uso também da nanotecnologia e dos nanocarreadores, visando basicamente a reconstrução do vaso, permitindo que o quimioterápico ou que o fármaco fotossensível chegue de forma eficiente ao alvo desejado. Bom, quais são os futuros da nanotecnologia e da engenharia tecidual associada a fotoprocesso? Existe muita coisa ainda para ser feita. É necessário que sejam feitos design de novas moléculas e de novos fármacos, e, associado a esses fármacos, novos sistemas. Não existe ainda um fármaco elencado que se aplique a todo tipo de neoplasia. Cada neoplasia tem uma especificidade que merece uma atenção especial. É necessário também, e é um objetivo pessoal que eu já trago comigo há muito tempo, desenvolver uma rede nacional de atendimento para câncer de pele. Nós conseguimos índices extremamente bons para um país como o nosso, por um tratamento extremamente barato e de baixo custo. A minha maior dificuldade tem sido transformar isso numa política pública de saúde. Enquanto isso não acontece, eu faço pontualmente em cada local com o qual eu desenvolvo cooperação. Mas falta, sim, um eco do governo federal e do governo estadual, de São Paulo, principalmente, posso reclamar porque eu sou de lá, tá certo? E falta um eco também dos parceiros industriais. Porque hoje, todo medicamento produzido e entregue nos ambulatórios que tratam terapia fotodinâmica no Brasil são produzidos lá no nosso centro de nanotecnologia. O problema é que eu espero que daqui a alguns meses, alguns anos, eu esteja incapaz de produzir a demanda de creme para os ambulatórios funcionando no Brasil. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu preciso sempre agradecer, na verdade, o meu pessoal que trabalha comigo, que são realmente as pessoas que trabalham, que fazem esse trabalho, que são os meus alunos. Eu tenho uma malha de cooperação nacional e internacional que faz com que essa pesquisa também caminhe. E é óbvio que eu preciso agradecer o pessoal que acredita nessa pesquisa desde 1995, tem aportado dinheiro de forma regular. Entretanto, ainda eu tenho um gargalo e um estrangulamento extremamente grande. É transformar isso numa política pública de saúde. Porque a nanotecnologia, pensada e aplicada de forma correta, traz e vai trazer um benefício direto para a área da sociedade. Muito obrigado pela atenção de vocês.